Olá, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Deus abençoe a você. Deus abençoe a sua família, a sua casa, de uma forma muito especial. Hoje, 22 de abril, e nós estamos aqui para continuar a nossa série, que é a série Vida no Altar, o compromisso que transforma. E hoje o tema do episódio é o preço do discipulado. Quero agradecer a você que tem estado comigo, tem acompanhado, tem dado o carinho da sua companhia, você que tem compartilhado, tem assistido os vídeos. Deus te abençoe ricamente. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ajude a fortalecer o canal, para que assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Deixar aqui sempre uma mensagem bíblica, cristocêntrica e abençoadora, né? Então nós estamos no episódio de hoje. O tema é o preço do discipulado, e a nossa base principal, o nosso texto base está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 33, que diz assim: Ora, Lucas 14, 25 a 33. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O preço do discipulado é o nosso tema, o nosso episódio de hoje. Nos nossos dias, logicamente que não generalizando, meus irmãos, um evangelho que foi barateado, porque nós vivemos dias em que seguir Jesus virou adesão emocional, em que discipulado virou opção e renúncia virou uma exceção. Mas a verdade é que Jesus, ele nunca nos escondeu o custo do discipulado. Versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso aqui não é linguagem suave. Isso é uma convocação radical. No livro O Custo do Discipulado,
de Dietrich Bonhoeffer, ele diz: a graça barata é o maior inimigo da igreja. A graça barata é o maior inimigo da igreja. Graça sem cruz. Então o problema não é o evangelho, logicamente. É a versão reduzida que muitos estão pregando e muitos estão vivendo. O evangelho conveniente. Se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E Jesus não está promovendo aqui ódio familiar, tá? E nos dias dos tais discursos de ódio, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas Jesus não está promovendo ódio familiar. Jesus está estabelecendo prioridade suprema. Não tem nada, não é abandono da família, não é nada disso. É uma prioridade suprema, ele acima de todas as coisas. Em Mateus também 10, 37, ele diz: quem ama o pai ou a mãe, Mateus diz isso, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, ser discípulo significa Cristo acima da família, Cristo acima de si mesmo, Cristo acima de tudo. Isso é ser discípulo. E lembre-se, Jesus mandou fazer discípulos. Jesus mandou fazer discípulos. Não é ter um apunhado de gente, é ser discípulos. John Stott disse: nada é mais irracional do que aceitar Cristo parcialmente. Então aqui cabe uma pergunta direta para mim e para você. Existe algo que você, que eu, que nós amamos mais do que Cristo? Existe algo na nossa vida que está acima de Cristo, que são as nossas prioridades? Seguindo, tomar a cruz não é uma metáfora leve. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz não era simplesmente um símbolo religioso, era instrumento de morte. Tomar a cruz é igual morrer para si mesmo. Não é apenas um desconforto ocasional ou uma dificuldade passageira. É renúncia diária, é submissão constante. Spurgeon afirmou que se Cristo não é Senhor de tudo, então ele não é Senhor de nada. Se Cristo não é Senhor de tudo na nossa vida, então ele não é Senhor de nada. Seguimos. Calcular o custo. No nosso texto, Lucas 14, versículo 28 a 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces,
E não a poder acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus manda calcular. Isso confronta decisões superficiais, emocionais, movido por uma emoção momentânea. Discipulado custa reputação. Discipulado custa o conforto. Discipulado custa desejos pessoais. Discipulado custa o controle da própria vida. Filipenses, Paulo escrevendo a Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Considerei tudo como perda. Exemplos reais de discipulado. Os discípulos, Mateus 4,20, deixaram imediatamente as redes e seguiram. O apóstolo Paulo, fariseu, perseguidor da igreja, fariseu de fariseu, mas sofreu perseguições, prisões, perdas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 27. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias. Muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Jim Elliot, procura estudar a vida desse moço, missionário, morto aos 28 anos. Mas há uma frase que diz que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Esse é Jesus. Discipulado sempre teve custo. A diferença é que nos dias de hoje muitos querem sem preço. Renunciar a tudo. A marca final. Assim, pois, versículo 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer de vós que não renuncia a tudo. Isso inclui controle, planos, identidade fora de Jesus,
não é abandonar tudo fisicamente, mas é entregar tudo espiritualmente. Você quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor? Você quer bênçãos, mas não quer a cruz? Você quer o céu, mas não quer morrer para si? Isso não é discipulado. Isso é religião confortável e conveniente. Mas eu quero concluir falando sobre o chamado real. Discipulado não é para curiosos, é para rendidos. É rendição total. Discipulado é rendição ao Senhor Jesus. Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Ele é Senhor. Seguir Jesus não custa tudo porque é exagero. Custa tudo porque Ele exige tudo. E com propriedade. Ele morreu por mim e você. Nós fomos comprados com o seu sangue precioso. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Mas eu quero te fazer um convite com seriedade. Não tome decisões por emoção, mas se decidir seguir, siga de verdade. Não siga para que os outros digam que você é um seguidor apenas, ou para fazer parte de uma multidão. Siga de verdade. Siga de verdade. Discipulado tem preço, mas discipulado tem uma coroa. E tem um prêmio eterno nas mãos de Jesus. Há uma coroa para mim e para você. Senhor Deus, muito obrigado pelo dom da vida, pela liberdade, pela transformação, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. O Senhor mandou fazer discípulos, ir de fazer discípulos. E nós sabemos que tem um custo. E o nosso custo é a renúncia a tudo. É o Senhor em primeiro lugar, mas muitas vezes fraquejamos sim. Muitas vezes há impulsos e há desejos que interferem no nosso discipulado. Nós somos servos. E os servos fazem o que o seu Senhor quer. Ordena, manda. Nos ajuda a renunciar à nossa carne, aos nossos desejos, aquilo que prejudica o nosso chamado, que nós deixemos de lado. Que nós amemos sim a nossa família, que nós amemos sim também a nossa vida, que amamos, mas que amemos o Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor seja o primeiro em tudo de verdade na nossa vida e que não seja apenas de boca, mas que seja de verdade. Em nome de Jesus, a Deus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E eu te aguardo para no próximo episódio. E no próximo episódio é santidade.
a evidência do compromisso. Santidade, a evidência do compromisso. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o Brasil. Até lá.